Notter não é tão bom quanto eu lembrava. Oi, eu sou o Senkam e sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje nós vamos ter uma conversa bem interessante. Nós vamos falar sobre um dos animes de terror mais famosos de todos os tempos. A realidade bateu forte, que na minha memória era o top do gênero, mas depois que eu revi o anime, eu percebi conveniências de roteiro, personagens rasos, temas mal aproveitados. Então puxe uma cadeira, pega uma pipoca, porque hoje nós vamos falar sobre como a Notter envelheceu mal. Isso não é empolgante? Mas antes eu vou dar um contexto para vocês de como eu decidi fazer esse vídeo. Ano passado, eu e meus dois amigos fizemos um especial de Halloween, reagindo às cenas bizarras dos animes. E o vídeo ficou super legal, embora ele tenha flopado. Mas se você quiser dar uma olhadinha, o link vai estar na descrição e aqui no card, beleza? Em certa parte desse vídeo, nós reagimos à famosa cena do guarda-chuva de A Notter, que pra minha surpresa eu ainda gostava da cena, mas meus dois amigos começaram a falar de como aquela cena era ruim e de como o anime no geral não era tão bom assim. O YouTube só tinha essas coisas, todo mundo só falava disso. Essa queda foi paia demais, mano. Foi paia. Não, pode criar com essa nova aí, bosta. Não, vocês estão falando que... Não, tá tentando entender. Vocês estão falando que é absurdo, né? Não, muito sem graça. Vocês estão falando que é absurdo, né? Como sem graça? Essa minha caiu, pô. Quando eu perguntei quando que eles tinham assistido a Notter, eles responderam que foi há uns 2 a 3 anos atrás. Então aí caiu a minha ficha. Eu tinha assistido a Notter lá em 2012, faz tempo, quando tinha lançado. Ou seja, faz quase 15 anos. Rapaz, eu tô velho, hein? Mas bem, eu decidi reassistir para ver se era coisa da minha cabeça. E eu percebi que eu não lembrava quase de nada do anime. Só da sensação que era um anime bom. Mas reassistindo agora, eu vi que a história é bem diferente do que eu tava lembrando. Quer dizer, eu nem lembrava da história. Pra quem não lembra da história, a história é o seguinte: nosso protagonista, o Sakibara Koichi, eu vou chamar ele só de Koichi para facilitar, se mudou para Yomiuri e entrou na escola Yomiyama do Norte. E lá em um hospital ele conhece uma garota chamada Misaki Mei, uma garota misteriosa com um tapa-olho que todo mundo ignora ela. E o começo do anime é basicamente ele dando uma de Scooby-Doo e descobre uma maldição na escola, que é basicamente que existe um aluno extra, um morto na sala. Para que as pessoas evitem as mortes, a turma decide ignorar um dos alunos vivos para assim equilibrar o número de cadeiras para assim evitar a maldição. Só que obviamente isso não dá certo nesse ano e o massacre começa. E aí basicamente essa é a premissa do anime, que até que é boa. Mas vamos por parte. No primeiro episódio é contado sobre a lenda que há 27 anos atrás tinha uma menina chamada Misaki que morreu e os alunos continuam a tratar como se ela estivesse viva na sala. Só isso já é macabro. E no dia da formatura dessa turma, quando eles tiraram uma foto, a Misaki apareceu nessa foto. Eu já adianto que os 3 primeiros episódios do anime são os melhores. O mistério se a Mei está viva ou se ela é um fantasma é muito bem conduzido. E o clima no hospital e na loja das bonecas é bizarro. Até que o anime te prende até essa parte. Na escola o Koichi vê a Mei, mas todos a ignoram. E aqui entra a primeira coisa irritante, a falta de comunicação. Se existe uma maldição mortal e chega um aluno novo que não sabe de nada, seria mais fácil o Grêmio, o responsável pela turma, explicar as regras pra ele logo de cara, não é? Em vez disso, ficam naquilo de conta, não conta pra ele. É uma enrolação interminável. E enquanto isso, o Koichi fica indo atrás da Mei, como se estivesse pensando com a cabeça de baixo. Eu, no lugar dele, eu teria medo dessa menina. Mas parece que ele tem uma queda por garotas pálidas de cabelo preto. Bom, vai saber, né? Mas olha só que absurdo. Os alunos que sabem da maldição deixam o Koichi falar com a Mei. Ou seja, eles já estavam correndo um risco de a maldição ser ativada. De graça, por pura preguiça de não falar nada para ele. Tudo bem que possivelmente ele não iria acreditar de primeira nessa maldição, ou isso ia deixar ele ainda mais curioso para querer falar com a Mei, mas era melhor do que nada ter avisado ele, né? Mas bem, mais pra frente no anime a gente aprende as regras da maldição. A maldição ela começou em 1972 e desde então tem um morto extra na sala. Só que uma coisa legal que eu gostei do anime é que essa maldição apaga as memórias, muda elas e também muda arquivos físicos, tipo papéis, fotos, de todo mundo, para ninguém saber quem é um morto. Então todo ano tem um morto a mais na sala e ninguém sabe quem é, nem o próprio morto. Para equilibrar, eles tratam uma pessoa viva como se estivesse morta, assim equilibrando o jogo. E também a gente descobre que a maldição só funciona dentro da cidade. Então se você é um aluno ou é um parente de um aluno e tá fora da cidade, você tá safe. Você quer ver uma coisa curiosa? Nessa altura do campeonato, com a maldição ativada, com gente
morrendo, o anime me lança o episódio de praia. Isso mesmo, em um anime de terror eles têm um episódio de praia. Mas aparentemente isso tem um motivo. Eles saem da cidade para encontrar um ex-aluno, o Matsunaga, que possivelmente saberia como parar a maldição. Porque na vez que ele estava na turma amaldiçoada, há 10 anos atrás, a maldição parou do nada e parece que ele sabia alguma coisa sobre. E o diálogo deles para ir pra praia foi mais ou menos isso. Nossa amiga, que situação chata nessa, né? Tem muita gente morrendo. Sim, amiga, muito complicado. O que você acha da gente investigar a maldição, saindo da cidade e correr o risco de morrer no processo? Bora, amiga! Pra onde? Vou pra praia! Foi mais ou menos isso. Chegando no Natal Praia, o episódio é chato. É um monte de adolescente de biquíni fazendo besteira. Não é nem como se estivesse correndo um perigo mortal, né? Mas aí quando eles encontram o tal cara, ele não se lembra de nada, mas ele se lembra de uma única coisa, que ele deixou uma fita escondida na escola. E aí eu pensei, sério? Uma fita que ficou 15 anos no mesmo lugar e ninguém nunca achou fazendo uma limpeza? Ninguém achou ela? Tudo bem que ninguém ia mexer na tal sala amaldiçoada, mas, né, ninguém achou? Mas bem, com as fitas em mãos, a turma vai para uma viagem até uma casa para visitar um templo. E lá eles terminam de ouvir a tal fita. Mas bem, a fita revela que para parar a maldição, você precisa mandar um morto de volta pro além. Ou seja, você tem que matar o aluno extra para parar a maldição. Uma tarefa fácil, né? Agora eu estou aliviado. Mas bem, lá eles têm uma conversa achando que a maldição começou quando o Koichi falou com a Mei lá no hospital. Mas na verdade a maldição já tinha começado antes disso, com a morte da irmã gêmea da Mei. Ou seja, desde o começo isso de ignorar o aluno não estava funcionando. E aqui vem o maior furo de roteiro do anime. A Misaki Mei revelou que seu olho de boneca, porque ela tem um olho de boneca, ela disse que consegue ver pessoas mortas. E ela sabia quem era o aluno extra esse tempo todo. E se ela tivesse falado desde o começo, dezenas de vidas teriam sido salvas. E ele até fala que como ela não sabia que tinha que matar o morto para parar a maldição, não teria por que ela falar e isso não mudaria nada, mas mesmo assim, né, ela poderia ter falado. Ela não falou porque não tinha certeza ou não queria causar pânico. É uma conveniência absurda do roteiro. Pera aí, minha filha, você tinha um olho mágico e consegue ver pessoas mortas e você sabia que era um morto esse tempo todo e não falou? Sim. Por quê? Ah, mas agora nós chegamos no final, que foi um caos. A dona do hotel enlouqueceu e começou a matar geral. Mata todo! E um aluno jogou seu amigo da janela porque ele achava que ele era o extra. Tudo bem que foi sem querer, mas mesmo assim. E nessa o aluno que foi jogado da janela surtou e começou a matar geral. E ele estava tentando achar e matar o aluno extra assim na sorte, tipo Among Us. Mata todo! E nessa todo mundo começou a ir atrás da Mei porque achavam que ela era morta. Porque uma das alunas vazou a fita e falou que ela que era morta e que ela que tinha que morrer. Mas bem, depois de muita morte, correria e explosão, vem a revelação final. O extra, na verdade, era a tia Reiko, que também era a professora Mikami. A revelação é bizarra, porque ela simplesmente muda de identidade, tirando os óculos e mudando o penteado de cabelo, e ninguém percebeu nada. Parece coisa de vilã de novela antiga. Me lembrou até uma cena de uma novela indiana. Sim, Koichi, era eu o tempo todo. Eu era sua tia e eu era sua professora e eu era o fantasma. Não, como você pôde? Não, na verdade era bem óbvio, né? Sim, era bem óbvio. Mas aí a gente descobre por que ignorar um dos alunos não funcionou, já que na sala tinha 2 professores e ninguém tinha estranhado isso. Mas será que se a gente tivesse ignorado 2 pessoas, a maldição teria parado? Nunca saberemos. Mas bem, o que era um mistério inteligente virou um filme de terror barato com explosões e mortes exageradas. E bota muita morte nisso, hein? Nisso, Koichi mata a sua própria tia e a maldição para e as pessoas têm as suas memórias apagadas. No fim das contas, a nota tem uma atmosfera ótima, principalmente nos primeiros episódios, mas você perde totalmente com personagens sem carisma. Então, isso é ruim, porque as mortes não têm impacto nenhum, porque a gente não simpatizou com os personagens.
Porque a gente simplesmente não se importa com eles, porque o anime não se preocupou em desenvolver os personagens. Eu acho que o anime devia ter uns episódios a mais pra desenvolver ele. Que custava desenvolver um personagem e depois matar ele? As mortes são icônicas, como a do guarda-chuva, que é muito irreal, mas chocante, a do elevador e a da praia. Eu ainda gostei das mortes, mas sim, elas são meio sem sentido. E antes de assistir, eu lembrava que as mortes fossem como morte do filme Premonição, não sei porquê. E continuando falando dos personagens, eles são totalmente rasos, e nem estereótipos eles têm. Tipo, nós não temos uma garota fofa, uma garota tesourendeira, uma safada peituda. Eu acho que não tem uma garota peituda nesse anime. Acho que não. A personagem mais interessante é a Mei, e ela mal fala. E o protagonista é totalmente sensal e desinteressante. É sem falar das soluções forçadas, que parece que as coisas têm que acontecer quando tem que acontecer, e tem conveniências absurdas, tipo, a pessoa tá no lugar certo na hora certa. E outra coisa que me incomodou muito, que eu falei no começo, é isso de quando vão contar alguma coisa, ou vai acontecer alguma coisa, alguém alguma coisa interrompe. Isso é direto. Mas no saldo final eu ainda gosto do anime. Mas você precisa usar muita suspensão de desquenta. Ele não é horrível como meus amigos disseram, mas ele envelheceu um pouco mal. Poucos animes de 2012, na verdade, sobreviveram intactos, né? Eu acho que quase nenhum. Eu ainda recomendo esse anime, mas acho que ele funciona mais como um suspense do que como um anime de terror de verdade. Mas o que você achou de Another? Se você gostou da análise, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like e um comentário. E dê uma vontade de falar de Mirai Nikki na próxima. Quem sabe, né? Fui!